Olá pessoal, eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ e antes de falar do gibi principal de hoje, eu preciso dar uma palavrinha sobre os 3 volumes de Miracle Man do Alan Moore. Tem um vídeo já que eu gravei aqui no Kitnet, eu vou deixar o link aqui em cima e no card no final desse vídeo para você ver os meus comentários e detalhes desses 3 volumes. O que precisa para esse vídeo aqui para a gente entender? Primeira coisa, Miracle Man é um super-herói britânico que foi criado muito inspirado no Capitão Marvel. Ele fala a palavra mágica Kimota, cai um raio nele, transforma ele num super ser, certo? Inclusive, ele foi criado para substituir o Capitão Marvel, que não podia mais ser publicado na Inglaterra. Ele foi criado pelo Mickey Anglo, lá por 1900 e década de 50, começou na década de 60. E em 1981, o Alan Moore pegou esse personagem e começou ali um arco de histórias que começou sendo publicado na Inglaterra e terminou sendo publicada nos Estados Unidos pela Eclipse, né? Em que ele mostra a trajetória desse personagem, certo? Então, só para dar uma situação aqui para você. Essa história aqui, nesse vídeo anterior, que tá o link, vai estar aqui em cima, vai estar no final do vídeo, ali no card. Eu falo detalhes desses 3 livros e principalmente falo detalhes da disputa judicial em torno do personagem Miracle Man, que começa ali na década de 90 e se estende pelos anos 2000 até ter sido resolvida alguns anos atrás ali pela Marvel. Então a Marvel agora é a proprietária dos direitos do Miracle Man, certo? Na história do Miracle Man, o Alan Moore conta essa trajetória desse super-herói, só que para variar, né, uma história do Alan Moore, então ela tá cheia de... Tem personagens lá, tem lance de hiperviolência, tem grandes confrontos, tem subversões do que a gente entende pelo gênero de super-heróis, e a conclusão dessa história é que o protagonista, Miracle Man, acaba tomando conta do mundo. Ele decide que ele vai cuidar do planeta, vai transformar o mundo numa nova utopia. Ele bane o capitalismo, ele tira dinheiro de circulação e ele estabelece uma nova estrutura social para o planeta. Certo? O que aconteceu lá nos anos 90? A Eclipse estava publicando esse material, aí o Alan Moore faz essa conclusão de história que, cara, é absoluta, né? Tipo assim, viveram felizes para sempre. Não existe nenhuma força no mundo que consegue vencer o Miracle Man. Ele é literalmente divino. Ele tem capacidades extraordinárias. E ele decide que vai transformar o mundo num paraíso. Daí o que acontece? O Alan Moore termina essa história, o pessoal da Eclipse gostaria de continuar publicando, porque o título vendia, era popular, tinha toda uma aura em volta. E daí eles chamam o Neil Gaiman. E aí, Neil, o que você faz aí com essa situação? Qual que é a situação? O mundo está perfeito e tem uma criatura toda poderosa dominando. Como é que você vai conduzir? E aí que a gente chega aqui no Miracle Man de Neil Gaiman e Mark Buckingham. O Gaiman estava com essa situação na mão. Um mundo perfeito, controlado por uma criatura onipotente. Faça histórias com isso. O primeiro arco de Miracle Man, né, os conjuntos de história do Alan Moore eram histórias de super-herói, como a gente entende super-herói, gibi de hominho, um bichinho, um homenzinho com uma roupa colorida, com superpoderes que vai enfrentar um outro hominho com roupa colorida que é do mal. Isso é uma história de super-heróis, certo? Ah, mas tem variações, não sei o que. Sim, tem. O próprio Miracle Man vai mostrar o quanto você pode extrapolar essa premissa. Mas ainda é uma história de super-herói, por mais que tenha desconstrução, crítica, pensamento e tal, é uma história de super-herói. Sujeito, superpoder, inimigos malvados, confronto. Ou inimigos não tão malvados, e daí começam as variações, né? Ah, você descobre que o cara não era tão mal, vamos questionar o maniqueísmo nas histórias de super-herói, etc. Só que de qualquer forma, esse arco tem uma história com um final definitivo. O mundo é controlado pelo Miracle Man e ele está fazendo de tudo para que esse mundo vire um paraíso para cada ser humano sobre ele.
Beleza, Neil Gaiman, assuma isso e conduza. O Gaiman poderia ter feito histórias de super-herói. Aparecer uma ameaça, enfrentar o Miracleman, outros problemas, ou podia ter seguido qualquer outro caminho. Mas o caminho que ele segue aqui nessas histórias eu achei muito interessante. Era 1990, 1991, quando ele começa a trabalhar nessas histórias aqui, né? Então, esse livro vai ser composto de 8 contos, além de um prólogo, né? O prólogo é esse aqui, é rapidinho, são umas páginas só descrevendo como o mundo foi transformado, como criou-se uma utopia, né? Se você não leu os outros 3 volumes, talvez isso aqui te localize, talvez não. Recomenda-se que você leia o Miracleman anteriormente. Mas se você não ler, enfim, se você não leu as outras 3 histórias e leu essa daqui, depois escreve aqui embaixo o que você achou, só pra gente ter uma noção. Eu não sei se realmente precisa ser lido os outros, porque essa introdução dá uma ideia do que aconteceu. Vaga, muito vaga, sem spoiler nenhum. Mas basicamente é isso. Temos um ser superpoderoso controlando o mundo agora, né? E a primeira história que a gente tem aqui vai mostrar um sujeito que está indo, né? O Miracleman construiu uma grande torre. Isso aqui é contado aqui no começo, e é o jeito que termina a outra história lá. Então, tipo, tá situando a gente com o final da história do Alan Moore. Tem uma grande torre em Londres, onde o Miracleman vive, uma torre realmente enorme, assim, que se eleva além das nuvens. E as pessoas vão para essa torre e sobem pelas grandes escadarias, passam por vários saguões e salas e compartimentos e passam por vários troféus e várias criaturas extraordinárias e várias situações. Tem um protagonista que vai subir, as pessoas sobem em grupos para orar, então elas vão subir, orar é encontrar o Miracleman e pedir um milagre para o Miracleman, né? E essa subida aqui, eles vão encontrando um monte de coisas, vão tendo interações e tal, até que chegam lá no Miracleman, e me lembrou muito Ramadan, que é uma história do Sandman, que foi publicada mais ou menos na mesma época. E é parecida nesse sentido, de você mostrar todo um ambiente, passeando por esse ambiente e vivendo situações extraordinárias. Ramadan, eu acho melhor do que essa daqui, mas essa aqui lembra muito, tem muito elemento de Ramadan nela, nesse sentido, assim, de um ambiente extraordinário, uma caminhada, vamos conhecer a casa onde vive esse deus chamado Miracleman. E quando o cara chega lá no topo, esse protagonista, do grupo dele só sobreviveu ele e uma moça. A moça queria saber desenhar. Miracleman, eu queria desenhar porque eu acho que eu podia fazer arte e não sei o quê. O Miracleman olha para ela e fala, sim, a arte é um direito de todos, né? Você vai aprender a desenhar. Ela aqui pedindo desenho, e ele falando, sim, verei o que posso fazer. Daí ele, vou ajudar. E daí o cara fala, minha filha tá em coma, minha filha estava em Londres quando o Kid Miracleman, o vilão lá da história do Alan Moore, matou todo mundo. E ela tá em coma e os médicos estão querendo desligar o aparelho. Será que você não pode salvar minha filha? E daí o Miracleman diz não. E daí o cara fica indignado. Não, como assim não? E não sei o quê. E o Miracleman vira as costas e vai embora e foda-se. Porque você não é nada. Eu sou um deus e você não pode fazer nada comigo. E daí o cara tem que descer, todo frustrado, de volta. E vai ter que desligar o aparelho da filha. Esse é o final do primeiro conto. Esse primeiro conto já dá uma ideia do que vai rolar nos outros 7. São pessoas vivendo nesse mundo extraordinário do Neil Gaiman. Ou melhor, esse mundo extraordinário que o Alan Moore construiu, né? Ou que o Miracleman construiu. E é isso que o Neil Gaiman faz nessas histórias. São histórias não de super-herói, mas histórias de pessoas vivendo nesse mundo extraordinário. E acaba virando mais uma série de contos fantásticos. Eu colocaria isso aqui em ficção científica, em histórias de fantasia. Não vou dizer que é super-herói, porque não tem aquela... O Miracleman mesmo, ele aparece aqui nessa primeira história. Vai aparecer, acho que lá no final, de novo. E disfarçado ainda. Tipo assim, você vai ver lá se você ler isso aqui.
Mas assim, as outras histórias vão indo por aí, são as pessoas comentando. Então aqui vai ter um jovem. Só que o que é interessante que eu achei nesse livro aqui? É que tem vários elementos daqui que o Neil Gaiman vai colocando que vão aparecer nos livros dele. Então aqui essa história Gritos é a história de um rapaz que está contando que quando ele era um pouco mais jovem, um poucos anos antes, ele ia ir com os amigos para passar um final de semana em Londres farreando. Só que a mãe obrigou ele a ir visitar uma tia no litoral. E porque ele foi com essa tia, contra a vontade, né? Ele queria ter ido com os amigos e tal, mas porque ele foi com essa tia pro litoral, ele escapou de ser morto pelo Kid Miracle que destruiu a cidade, né? E o que eu acho interessante aqui, essa página, assim, é que a memória do garoto, ele explicando quando ele estava, a infância dele, a cidade no litoral, bate muito com outros livros do Neil Gaiman, com o Violent Cases, né? O Mr. Punch, né? Em Mr. Punch e Violent Cases, você vai ter um tema que se repete bastante na obra do Neil Gaiman, que é memórias da infância. Você é adulto tentando lembrar do que aconteceu, se dando conta de certas coisas que você não conseguia entender na época e que agora, lembrando como adulto, você começa, nossa, ter uns insights, perceber umas coisas assim. E isso acontece nessa história aqui, né? O garoto aqui, os elementos, a praia que ele visita é muito parecida com o ambiente que tem em Mr. Punch. Então, o que é legal dessas histórias é que o Gaiman vai explorar uma vertente que eu diria assim, é esquisito eu falar isso, mas ele não vai pelo gênero super-herói. Ele pega fórmulas narrativas que ele vai usar nos livros dele, nos romances dele, Oceano, No Fim do Caminho, ou dos Contos Fantásticos, e ele constrói histórias que não são necessariamente de super-herói conflito com super-vilão. O super-herói mal aparece, que nem ele fez no Sandman, né? Que inclusive ele estava escrevendo nessa época em paralelo, né? Ele já tinha iniciado o Sandman, estava indo muito bem, estava chamando a atenção da crítica, eles chamaram ele para continuar o trabalho aqui. E ele arrisca bastante, porque isso aqui, pelos comentários que eu escutei dos meus colegas, assim, dos meus amigos de quadrinhos, pouca gente gostou. Porque você tem uma expectativa, porque você leu o Miracle Man do Alan Moore. Você tem uma expectativa. Aquilo foi extraordinário e tal. E quando você pega isso daqui, o Gaiman tira o Miracle Man, não, mal fala do Miracle Man, e mostra o que é viver nesse mundo que o Miracle Man está construindo. A ideia do Neil Gaiman era construir, fazer um arco de histórias, 3 grandes arcos de história. Então esse primeiro volume seria a Era de Ouro, mostrando as pessoas nesse alvorecer desse mundo criado pelo Miracle Man. Depois viria a Era de Prata e a Era das Trevas. Só que ele nunca conseguiu escrever a Era de Prata e a Era das Trevas justamente por causa dos problemas que teve com as disputas judiciais sobre os direitos autorais do Miracle Man. O que é interessante aqui também que eu acho? A arte do Mark Buckingham. Se a gente for olhar aqui as primeiras, você vai ver que o Mark Buckingham, eu adoro o trabalho dele. Você vai conhecer ele bastante por fábulas. Ele é acho que o maior artista, desenhista de fábulas, né, lá do Bill Willingham. Mas aqui ele está num começo e ele está muito experimentando. Então você vai ver assim que parece que são desenhistas diferentes, mas é tudo o Mark Buckingham. Todas as histórias são do Mark Buckingham. E eu acho muito legal esse experimentalismo dele com estilos de desenho, cara. Isso aqui tá muito legal, né? Colagens, xerox. Tem uma hora aqui que ele me faz lembrar o Jaime Hernandes, né? O Love and Rockets, as personagens, assim. Simplifica o desenho, faz algo bem caricato, né? Aí depois vai para um lance mais experimental com xerox, desenhar em cima de superfície preta e raspar. Enfim, e as histórias vão se desdobrando dessa maneira. Você vai vendo vários aspectos desse mundo que o Miracle Man criou, né? Visto por pessoas que estão vivendo nesse mundo, né? Então são contos que são fechados, né? Eu particularmente achei muito legal. Acho que o trabalho gráfico do Mark Buckingham, né? E as propostas do Neil Gaiman nessa abordagem, nesse modo de contar essas histórias, é inesperado. Eu entendo que as pessoas fiquem frustradas porque se esperava algo. Nossa! É como se você assistisse Vingadores, Guerra Infinita e de repente o próximo filme, a continuação fosse drama
dos heróis sem eles se transformarem, ou tipo assim, o pessoal que vive com eles, e, saca? É outra pega, é outra. E faz sentido assim o pessoal ficar frustrado. Mas eu achei muito legal. O experimento gráfico tá bem. É muito inicial da carreira dele, né? Do Mark Buckingham. Mas fica muito legal. Acho muito bacana como ele se esforça, como ele tenta se desdobrar nessa busca de estilos aqui. E as histórias, essa aqui, por exemplo, é de uma escritora. Essa escritora se colocou como voluntária para receber o sêmen do Miracle Man e dar à luz a um dos bebês extraordinários que perambulam pelo mundo, tipo a filha do Miracle Man, né? Então, assim, só que ela teve essa filha extraordinária, é um bebê flutuante, que é super inteligente e viajou pelo cosmos e tudo mais, que não vê interesse em ficar com ela, porque ela é pequena, é humana, é frágil, e ela tem um marido que tá se separando dela, com o filho dela, tá indo viver com uma amante. Então ela tá toda deprê, assim. Então toda essa história, todo esse lance, esses pequenos dramas é que vão construindo essas histórias. Você vai ter essa história da escritora, você vai ter a história de uma espiã. E essa história da espiã eu achei muito maneira. E todas elas são... É diferente, cara. Não é história de super-herói, não é história de mistério, não é... E eu não sei, se você tiver, talvez, sabendo isso antes de ler, talvez isso te prepare melhor pra leitura. Mas se você for esperando uma história de super-herói mesmo, talvez você se decepcione demais, porque é outra pega. Eu gostei muito, mesmo. Uma dica que eu vou dar, se você ainda não leu, é você que manda no teu ritmo de leitura. Mas talvez seja legal ler uma, dar um tempo, ler a outra, como se você estivesse realmente lendo um livro de contos. Mas se você quiser sentar e ler tudo de uma vez, beleza. Se você já leu, ou se você lê, é independente, quiser deixar sua opinião aqui para nós sobre o que você achou, eu acho muito bacana e agradeço muito porque eu queria ouvir outras pessoas falando desse livro. E finalmente tem a última história que eu acho muito legal, que se chama Carnaval, porque existem novas festividades, novas datas festivas no mundo, né? E os personagens desses contos que o Neil Gaiman elaborou aqui se encontram nessa grande festa chamada Carnaval. E, cara, eu achei assim, isso aqui é um livro de contos fantásticos, isso aqui é um livro de fantasia, isso aqui poderia entrar no Fumaças e Espelhos lá do Neil Gaiman, assim, saca? Os livros de contos dele, Coisas Frágeis, porque tá nessa vibe, assim. São esses contos dentro desse universo do Miracle Man com um conto final que amarra tudo. É um livro de contos e ficção que eu achei bem legal. E ainda no final, eu acho que é legal mostrar, tem uns extras muito bacanas com as artes e estudos que o Mark Buckingham fez. Que, cara, eu achei muito 10, assim, aí você vai vendo esse experimentalismo, essa coragem dele de tentar, que é a mesma coisa que o Neil Gaiman faz, né? Tentar fazer um formato diferente, não ir pelo caminho que todo mundo esperava, fazer algo que talvez desagrade as pessoas, mas ter essa coragem de bancar a possibilidade de desagradar os outros, né? De experimentar estilos de desenho, de buscar formas de expressão. Isso aqui eu achei muito, muito legal, cara. Eu achei muito maneiro. Esses extras aqui agregam muito pro livro. E é tão legal o trabalho tanto do Buckingham quanto do Gaiman que um dedica pro outro o livro, porque tipo eles tiveram muitos conflitos e problemas para fazer esse livro, né? Principalmente pelas questões de direitos autorais, porque quando eles terminaram essa primeira saga, foi tudo suspenso, a editora faliu, não podiam continuar publicando, porque os direitos estavam em disputa. Então todo o trabalho que eles estavam tendo, todo o investimento que eles estavam tendo foi interrompido. Então eu acho muito legal, assim, essas histórias de bastidores, e acho que o resultado que eles tiveram é bem bacana. Se você quiser deixar a tua opinião sobre esse livro, se você leu ou você lê, por favor, seja bem-vindo, bem-vinda. Isso é muito legal, quero muito saber o que outras pessoas acharam. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele joinha pra nós. Eu e o companheiro Escama estamos sempre aqui, toda semana, falando de gibi. Se quiser, subscreva o nosso canal. E vamos nos falando, pessoal. Um ótimo final de semana para vocês, um ótimo dia, uma ótima semana, um ótimo momento. Aproveitem, fiquem bem. Até a próxima.